Ok, vamos partir então para o código TypeScript. Opa, não do lançamento de receita, mas do extrato bancário, tá? Vou fechar aqui todos, exceto isto. Eu vou tirar essas variáveis. Vou mudar o nome para extrato bancário page. Meu construtor zerado, totalmente vazio, tá? E vou tirar todos esses métodos aqui. Muito bem. Aqui vai ser page extrato bancário e aqui extrato bancário.html. Perfeito. Aqui eu vou tirar esses providers e pronto. Aí eu tenho que tirar daqui também, né? Então fica aí apenas o Nav Controller, o Params e o Platform. Legal. Agora eu vou aqui no meu HTML, vamos ver quais são os métodos que eu tenho aqui, né? Veja que eu não tenho um método filtrar aqui, tá? Não tem aquele botão filtrar, não tem isso. Aqui eu tenho o método editItem, mas eu não vou implementá-lo neste momento. Eu tenho aqui o método selecionar arquivo, então vamos lá. Selecionar arquivo, tá aí um método. Eu tenho o método carregar dados. Tá aí ele. O que mais nós temos aqui? Esse aqui, ó, exportar lançamentos. Tá aí o nosso método exportar lançamentos, tá? Muito bem. Vamos começar então com o nosso construtor. Nosso construtor vai ser vazio, tá? E é por isso mesmo que quando eu carrego aqui, ó, os dados do meu itens, do meu array itens que eu vou já criar, né? Eu não preciso verificar, fazer um if aqui sobre qual é o código que eu estou inserindo, se eu estou alterando, tá? Eu não vou ter esse controle, porque eu não tenho nada no meu construtor. Então, quando eu entro na página, nenhum código é executado, tá? O usuário ele vai ter que tomar alguma atitude para aí sim eu fazer alguma coisa. A primeira atitude que ele toma é selecionar um mês-ano, porque só isso aqui aparece para ele, ó, só o mês-ano. Quando ele seleciona um mês-ano, que aí ele tem um mês-ano selecionado, isso aqui continua valendo, ele exibe os dados que estão em itens, mas não tem nada em itens ainda nesse momento, né? Aí sim, ó, se tiver um mês-ano selecionado, ele vai mostrar os dois botões, carregar o FX, carregar dados, tá? E apenas quando ele tem alguma coisa carregada nos itens, é que esses labels aqui vão aparecer, os créditos, os débitos e o saldo. E apenas se o arquivo FX for selecionado, é que ele vai mostrar o label arquivo FX selecionado. Se ele clicar direto em carregar dados e vierem dados do banco, né, ele não vai selecionar um arquivo e então esse label aqui não aparece para ele, tá? Voltemos para cá então. Vamos começar com as nossas variáveis. Eu vou ter uma variável extrato banco, né? E ele evidentemente está reclamando porque ele quer importar o meu provider do banco. Pronto, tá aqui. Já importou. Extrato banco, extrato bancário. Legal. Daí eu tenho o lançamento de receita e o lançamento de despesa. Eu vou precisar também disso aí, né? Por quê? Porque eu preciso exportar os dados para o lançamento de receita, preciso exportar os dados para o lançamento de despesa. E para eu fazer isso, eu preciso cadastrar os dados dentro das tabelas. E eu só consigo cadastrar os dados dentro das tabelas se eu tiver acesso aos providers de cada um, né? O provider do lançamento de receita e o provider do lançamento de despesa. O meu array itens, assim como eu tenho em todas as minhas telas, eu tenho um array itens aqui também. Ele contém os dados referentes ao extrato bancário, tá? Esses dados aqui, como eu mencionei, eles podem vir ou do arquivo FX ou da tabela local. Eu tenho algumas variáveis string aqui, mês ano selecionado.
Essa variável ela vai se comportar de acordo com o que está acontecendo aqui, ó. Mês, ano selecionado, tá? O dado dela virado aqui, tanto é que eu tenho aqui o ngModel para fazer o bind, né, entre o componente onDateTime e essa variável. Arquivo OFX, ele será alterado quando o usuário selecionar o arquivo OFX. E é a partir dessa informação, né, que vai ter o caminho do arquivo, no caso, né, que eu vou exibir ou não aqui, ó, o label arquivo OFX selecionado. Só se aquela variável arquivo OFX for diferente de nula, tá? E tenho ainda o filtro. Aí eu vou usar esse filtro aqui de alguma maneira, nós vamos já ver como é que eu vou utilizar, tá? Os meus totais são total crédito, tudo que vem positivo no extrato, total débito, tudo que vem com o tracinho no extrato, tudo que é negativo, e o saldo é o total de créditos menos o total de débitos, tá? Vamos então atualizar aqui o nosso construtor. Muito bem, nosso construtor vai ser atualizado da seguinte maneira: eu tenho um nav controller, tenho um toast controller, deixa ele atualizar aí pra gente, tá aqui ó, colocou lá no import do Ionic Angular, tem o extrato bancário provider, tá? Extrato bancário provider, né? Pois é, era para ele ter vindo, porque a gente importou apenas o extrato banco, que é a classe, né? Então ele vai importar aqui, ó, extrato bancário provider e extrato banco, que está vindo do arquivo extrato bancário, tá? Daí ele tem um lançamento despesa provider, aí que ele importou apenas a classe lançamento despesa e a classe lançamento receita, mas o provider ainda não, ele vai realizar essas importações aqui agora, ó. Tá? Agora sim, eu tenho as classes extrato banco, lançamento receita, lançamento despesa e cada um dos providers para eu conseguir manipular esses dados no banco SQLite, tá? Tenho o platform, tenho esse HTTP aqui que é para eu conseguir pegar o arquivo FX, tá? E ele, olha, não está conseguindo encontrar, tá? Então eu vou importar diretamente aqui, já que ele não me sugeriu. Aí está, vou importar de Angular HTTP, tá? Perfeito. E agora eu tenho, para finalizar, um Alert Controller. Aqui sim ele vai me dar uma opção. Deixa eu ver onde foi que está aqui. Ele pegou lá do Ionic Angular. Perfeito. Então tá aí o meu construtor, tá? Eu só recebo esse monte de gente aí, essa galera toda, para eu conseguir trabalhar com eles no restante do meu arquivo aqui, da minha classe extrato bancário page, tá? Mas quando o usuário ele entra na página não acontece nada, tá? O construtor ele apenas, para não dizer que não acontece nada, ele apenas inicializa o nosso array de itens, ele zera o array, fica preparado para receber dados. O que eu vou colocar no meu selecionar arquivo? No meu selecionar arquivo, eu vou utilizar um file chooser, filechooser.open. Se der certo, then eu pego a URI, que é o caminho, né, do arquivo, tá? E jogo dentro de this.arquivo.fx. Se acaso aconteça algum problema, eu jogo o problema lá no console.log para você, desenvolvedor, dar uma olhada na exceção, tá? Arquivo fx, como nós já vimos, é essa variável aqui, tá? Ele vai pegar o caminho do arquivo. Caso ela seja diferente de nulo, aí ele vai mostrar para o usuário, olha, o arquivo fx foi selecionado, tá? Vamos ver se ele me fornece aqui uma sugestão para o file chooser. Ele colocou o file chooser vindo de Ionic Native Dist ES5, mas eu vou deixar apenas Ionic Native. Tranquilo? Muito bem. Esse então é o método de selecionar arquivo, bem simples, tá? Legal. Carregar dados. Deixa eu ver se eu parto logo para esse método aqui. Vamos para ele, né? Esse método ele é executado quando o usuário ele clica no botão carregar dados, tá? Daí como é que funciona? Se ele tiver selecionado um arquivo fx, ele vai carregar os dados do arquivo fx, tá?
Se ele não tiver selecionado o arquivo fx, ele vai no banco de dados e carrega os dados do banco de dados. Sendo que, se ele tiver selecionado o arquivo fx, ele carrega os dados do arquivo fx, mas ele vai no banco de dados, apaga os dados que porventura estejam lá e insere os dados do arquivo fx no banco de dados na tabela extrato banco, tá? Tudo isso tem que acontecer no momento em que ele clicar no carregar dados. Esse então é o código, vamos dar uma olhadinha aqui nele. Ele está comentado para você entender melhor. Então, primeiro, olha, se não tiver selecionado o arquivo, verifica se tem dados no banco e, se tiver, carrega os dados na tela, tá? Então, eu vejo lá. Se arquivo fx for igual a nulo, ou seja, o usuário não selecionou o arquivo fx, ele não clicou no botão carregar arquivo fx, então eu carrego os dados do banco, tá? Já já você vai ver o método carrega dados banco, tá? Agora, se o usuário tiver selecionado o arquivo, eu apago os dados no banco para aquele mês selecionado, persisto os dados no banco e aí eu carrego os dados do arquivo na tela. Legal, né? Então vamos lá, que é o nosso else aqui. Primeiro é se o arquivo fx não foi selecionado, só trago os dados do banco. Agora, se o arquivo foi selecionado, que é o meu else aqui, eu primeiro deleto o mês. Lembra daquele método delete mês? Ele serve para eu tirar todo mundo daquele mês da tabela extrato banco, tá? Então, SQLite Service, olha, SQLite Service aqui está apontando para o provider extrato banco, tá? Sempre SQLite Service é o meu provider padrão daquela tela, tá? Neste caso aqui era a tela extrato banco, né? Da tela extrato bancário. Chamo o método delete mês, apago todo mundo daquele mês selecionado. Daí, ó, eu utilizo o HTTP para pegar o caminho do arquivo, tá? This.http.get this.arquivo.fx, porque o usuário ele selecionou com o file chooser, ele selecionou o arquivo, tá? Então eu já sei quem é o arquivo. Eu venho aqui, this.arquivo.fx.map e aponto aqui para res. Res vai ser quem? res.text.subscribe e aí eu passo os dados para um parse OFX, tá? Esse parse OFX vai pegar esses dados aqui, ó, do arquivo, ok? E então eu trabalho com os dados desse arquivo com o nome OFX data. Meio complicado isso aqui, né? Mas o que é que ele está fazendo aí? Está pegando o arquivo, está fazendo um parse no arquivo, tá? E está passando os dados já convertidos desse arquivo através do parse para eu trabalhar nesse formato aqui, ó. Ok? Daí eu consigo trabalhar com fxdata, né? Consigo trabalhar com o statement response, tá? Que são os dados que eu preciso pegar dentro do arquivo. Ele converte aquele XML em objeto para eu conseguir trabalhar com o objeto, tá? E para isso, né, eu estou utilizando um um componente aqui do Ionic, né, ou do Cordova, tá? Eu vou colocar aqui o import, agora você vai saber. Por isso que ele está reclamando aqui, porque eu ainda não tenho os imports para esse map e para o parse OFX, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui está. Tá? Então eu tenho esse RxJS, tá? Para eu trabalhar com o map aí, para eu mapear o meu arquivo, tá? Esse cara já está dentro dos pacotes do Node, ok? E aí eu vou utilizar o OFXJS para aí sim eu fazer o parse do XML lá do OFX e trabalhar com ele através de objetos, tá? Esse cara não está, né, nos pacotes do Node, ok? Ele se encontra aqui no GitHub, tá aqui ele, ó, OFXJS. Como eu falei para você, tem várias opções para trabalhar com OFX, tem uns bem complexos que faz um monte de coisa, tá? Mas eu peguei esse bem simples, tá? Então ele vai fazer o parse do Open Financial Exchange do arquivo OFX em uma estrutura utilizável, né, de dados, tá? Ok, para mais detalhes sobre o formato FX, ele manda lá para essa página que a gente já deu uma olhada. Aqui estão os objetivos, aqui está o histórico, aqui está o uso. Exemplo de uso: import as passo FX from OFXJS. Exatamente o que a gente fez aqui, ó. Import as passo FX from OFXJS, tá? Daí ele traz um exemplo aqui, né? Ele pega o caminho do arquivo FX
e faz passo fx.dem ofxdata e ele vai trabalhando aqui com as tags XML, podemos dizer assim, né? Cada tag XML ele vai convertendo aqui em um novo nível de objeto para ser trabalhado, tá? Se você for observar lá, o fx é o arquivo, aí ele vai ter essa tag, e essa tag aqui é filha dessa, essa tag já é filha dessa, e por aí vai, tá? É bem simples, assim como a gente faz o pass em outros arquivos, tá? Muito bem, perfeito. Mas como é que eu coloco isso aí no nosso projeto? Nós precisamos baixar, né, fazer o clone ou download aqui, e é só você copiar, tá? Você só precisa copiar para dentro de plugins, tá? No meu caso aqui, ó, eu tenho dentro de plugins, eu vou colar aqui dentro, tá? Como é que eu faço então? Aqui está o meu projeto completo que eu fiz anteriormente, que inclusive está na história. Dentro de plugins ele já está aqui porque eu já descompactei e utilizei, evidentemente, né? Vou só copiar daqui o FXJS Master e vou colar dentro do Financeiro Pessoal H2 aqui, ó, dentro de plugins. Só isso, tá? Já esse outro, né, esse outro que também nós estamos utilizando, deixa eu voltar aqui, o RxJS para utilizar o map, tá? Ele está dentro, ó, Financeiro Pessoal H2, dentro de Node Modules. Node Modules, você vai encontrar esse OFX, deixa eu ver, não é OFX, é RxJX. Aqui, ó, RxJX, tá? Então ele já está lá, não precisa fazer nada para utilizar esse cara aí, tá bom? Perfeito, então nós só fizemos aqui, eu só fiz adaptar esse exemplo dele, tá? Porque ele já traz aqui o caminho, o arquivo fixo, né? E utiliza o OFXData aqui no caso, ele vai pegando de OFXData todas as tags, né? Inclusive aqui no exemplo dele, tá? Em teste, ele vai te fornecer dois arquivos de exemplo, né? Um no formato FX e esse aqui no formato QFX, que ele explica aí para que serve, tá? Bom, mas vamos nos concentrar aqui no FX. Eu peguei um próprio arquivo que eu adaptei meu, tá? E comecei a utilizar. Vamos lá então. Carregar dados, ele está reclamando porque eu ainda não coloquei esse método. Aqui agora ele não reclama de mais nada, já estou usando o HTTP para pegar esse arquivo direto de um caminho, né? Daí eu utilizo o map. Dentro desse map eu pego lá os dados do arquivo que eu estou capturando, tá? Aí a partir daqui eu já começo a utilizar o esquema do OFX, olha. Data, vou fazer o parse em cima desses dados que eu li do arquivo texto utilizando o map com o HTTP e então eu começo a trabalhar com o OFXData, tá? OFXData.ofx.bank alguma coisa, isso aqui são os nomes das tags. Deixa eu abrir aqui o arquivo FX para você entender melhor, né? Lá dentro de www, aqui, extrato abriu. Se eu vier aqui então, statement response, aqui ó. Se eu procurar por esse cara aqui, eu vou achá-lo bem aqui, ó, tá? É essa tag aqui. Dentro dela eu tenho a STMTTRNRS. Olha aqui, tá? Filho dessa daqui. E dentro dessa, né, como filha dela, eu tenho essa outra tag, STMTRS. Aqui, ó, STMTRS. Tá? Legal. Eu passo isso daí para Statement Response. A partir desse momento aqui, Statement Response é todo mundo que é filho desse cara. Então, todo mundo que é filho desse carinha aqui, ó, é Statement Response. E é exatamente as minhas transações. Né? Não é isso? Não, dentro dele aí eu vou ter a Bank Translist. Tá? E aí sim, dentro de Bank Translist é que eu tenho as minhas transações, que são essas daqui. Ó. Tá? Então, vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Ele vai lá, em Account ID, ele pega de Statement Response, ó, agora ele trabalha com Statement Response,
.bankaccount.acctid. Código da moeda, currency code, ele pega de CURDEF, and as transações, ó, ele pega de statement response, bank translist, ponto stmttrn, aí sim ele vai pegando todas as transações, tá? Daí eu faço um laço exatamente em cima de transaction statements, aqui, ó, em cima dessa última, tá? Porque eu quero pegar apenas as minhas transações bancárias, ok? Para cada item que eu pegar aqui, ou seja, para esse item, tá? Aqui é uma transação, depois para esse item que é outra transação, depois para esse item que é outra transação, e assim sucessivamente para cada item. O que é que eu faço? Eu instancio um novo extrato banco, um novo objeto extrato banco para inserir no banco de dados. Aqui eu vou informar os dados para o objeto, ó, mês, ano selecionado, o mês e o ano que o usuário selecionou, vou colocar em mês, ano. Data da transação, eu tenho que pegar essa data aqui, essa, e fazer um tratamento dela, né? Tem que pegar o ano, depois o mês, depois o dia. É isso que eu estou fazendo aqui com o substring. Olha, pego o ano, tracinho, pego o mês, a posição dele, né, com o substring, tracinho, depois eu pego o dia com o substring, tá? Perfeito. Daí eu pego aqui o valor, depois o ID da transação, depois o check-num, o número de referência, o histórico e finalmente o conciliado. O que é o conciliado? O conciliado vai ser esse cara aqui, ó, TRNAMT, que é o meu valor, né? Só que eu estou pegando dele só o primeiro caractere, tá? Então o meu conciliado vai ser o primeiro caractere. No caso desse cara aqui, ele vai armazenar um menos. No caso desse aqui, ele vai armazenar um 2. No caso desse aqui, ele vai armazenar um 2 também. No caso desse aqui, ele vai armazenar um menos. Ah, mas por quê? Para que essa doideira, essa loucura aí? Porque lá no meu extrato, tá? Eu vou pintar o valor de acordo com o que tiver nesse campo. Legal? Se tiver um menos, eu vou pintar com a cor débito. E o que é a cor débito? Vamos abrir o nosso CSS. A cor débito. Opa, CSS do extrato bancário está a receber e recebido. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Será que eu alterei? Foi o lançamento de receita naquela hora? Foi, olha só. Tá ao contrário, né? Vou levar isso aqui para o extrato bancário. E isso aqui para o lançamento de receita. Tá? Então temos que ter cuidado nesse copiar, colar e a gente acaba se enganando. Né? A cor débito é a cor Danger. Danger nós já sabemos que é a mesma cor do botão de excluir, que é vermelho. Tá? E a cor crédito é a cor Primary. A cor Primary, se você vem aqui em Theme, variáveis, Primary é essa cor aqui. Ó. Quer saber que cor é essa? Vem aqui, Color, põe ela aqui. Tá aí, essa cor aí. Legal, já aparece para você automaticamente. Tranquilo? Só para você entender como é que você encontra as coisas aí, para você não ficar perdido, né? Então, tem o menos, vai aparecer vermelho. Não tem o menos, eu não quero saber o que é que tem lá. Se é um 2, um 3, um 0, um 5, não importa, tá? O importante é quando tiver menos. Quando tiver menos, o número vai ser vermelho. Se não tiver menos, o número vai ser azul. Tá? Para isso que eu estou utilizando o campo conciliado, né? Mas eu já expliquei algumas vezes qual é o objetivo original dele. Tá? Retornando então para cá, depois que eu atribuo todos os dados para o objeto, eu chamo o SQLite Service, que está vinculado ao meu provider do banco, do extrato banco, e adiciono o item. Tá? Então, para cada tag no meu arquivo XML, né? Para cada objeto parseado do OFX, de dentro do meu extrato, eu vou adicionar um item no banco de dados. Tá? No final das contas, depois que eu fizer isso, aí eu carrego os dados do banco. Na próxima videoaula, então, a gente vai entender
Quem é esse carrega dados banco? Aqui ele ainda não está implementado aqui porque ele não aparece aqui, ó. Ele é um método que é chamado apenas internamente dentro do TypeScript. Tá? Eu já posso até pedir para eu adicionar uma declaração. Deixa eu ver onde foi que ele colocou isso. Não, não é isso que eu quero não, tá? Não é isso que eu quero, ele é um método, tá? E não uma variável. Vamos ver se ele me dá uma outra sugestão aqui. Adicionar assinatura. Deixa eu ver o que ele fez. Nada a ver, né? X string, nada a ver. Opa. Carrega dados banco. Não. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer alguma loucura que ele fez aí. Foi exatamente aquele negócio lá que ele tinha colocado. Bom, a gente vai ter que fazer aqui isso aqui mesmo. Ó. Tá, não gostei das sugestões dele não. Vamos colocar aqui o carregar dados banco. Pronto, aí ele deixa de reclamar, mas agora a gente tem que implementar. É o que a gente vai fazer na próxima videoaula, tá? Implementar esses dois métodos aqui, carregar dados banco e exportar lançamentos.